de Deus a nos chamar, nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas no mundo afã. Em Damasco, no portal de luz, o inovidável terceiro vai se encantar com a visão celeste e se curvar ante o seu mestre e se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no corpo e no mundo. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no corpo e no mundo. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, nosso dia de espiritualização, nosso dia de meditarmos, pensarmos, conhecermos algumas falas dos Espíritos que estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos começar por um capítulo quase nunca abordado, que são a coletânea de preces espíritas. Porque eu fui dar uma olhada na fala do nosso versículo hoje, que fala da justiça, né, da perseguição. E aí então eu achei esse tópico muito interessante. Eu particularmente gosto muito desse capítulo. E não é por acaso. Nós sabemos que as religiões, aquelas que são as mães, né, das raízes, ela tem as suas orações, os seus cantos, os seus hinos. E junto com os cantos, as preces e os hinos, vem o caminho da doutrina, vem as diretrizes, qual é o caminho que aquele adepto tem que seguir.
E não por acaso, os espíritos que codificaram a doutrina espírita pediram para que no Evangelho fosse colocada a coletânea de preces espíritas. Mas o Espiritismo tem prece? Tem. O Espiritismo tem prece lá no capítulo 28. Porque a maioria de nós chegamos aqui pelas preces mecânicas, impensadas, copiadas, né? Nós gostamos de prece de tudo quanto é tipo modelo. Mas então, Kardec põe aqui um raciocínio, um pensamento em cima das nossas preces. Como fazer, como elaborar. E se nós formos ver, são preces curtas, objetivas, claras. E hoje nós vamos começar com uma prece que está no item 52, capítulo 28, para quem tem o Evangelho na mão agora. E aí diz assim: Senhor, Tu nos dissestes pela boca de Jesus, o Teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Então aqui é a colocação escrita por Kardec, falando de Jesus, né, o nosso modelo e guia. E aí ele diz assim: seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. E aí continua a oração: dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos, submissos à tua vontade santa. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, né? E que a gente possa viver esses momentos de muita paz e de muito auxílio espiritual. Então, como que Kardec faz essa prece? Ele vai colocar antes, no item 50, os fundamentos para embasar essa oração. Porque nós muitas vezes perguntamos assim: o Espiritismo tem inimigos? Né? É possível o Espiritismo ter inimigos? Sim, o Espiritismo tem inimigos. E quem são os inimigos do Espiritismo? Né? Quem seriam esses inimigos? Então, nós, na verdade, nós temos inimigos. Nós temos os nossos inimigos pessoais que nos perseguem. São aqueles em quais ele coloca lá no capítulo 5, né, que se nós temos as nossas dificuldades, por exemplo, a obsessão, a interferência espiritual, pode ser de vidas passadas. Nós não conhecemos esse espírito, a gente nunca viu, nunca fez o mal a ninguém, é assim que a gente diz, né? E ele vem muitas vezes nos atormentar, nos perseguir, fazer com que as coisas da nossa vida e nós mesmos alcancemos às vezes até a dificuldade mental. Então essa é uma das causas passadas. E então quais seriam as atuais? As atuais também. Muitos de nós temos nossos vícios somatizados pelos espíritos que bebem, que fumam, que usam droga, que gostam de se irritar, né? Que gostam de comprar uma briga, de violência. São aqueles do estupim curto. Nem são eles, muitas vezes, são espíritos que caminham com eles. Então, esses também nos perseguem, são os nossos inimigos pessoais. E também tem os nossos inimigos pessoais encarnados, né? Aquela pessoa que muitas vezes não nos tolera, não nos suporta, nós nunca fizemos nada para elas e elas estão aí para nos perseguir. Então, essas vidas passadas, Allan Kardec coloca como causa das nossas aflições. Porque quem são os perseguidos que se refere na bem-aventurança? Na bem-aventurança se refere
aos aflitos. E não são os aflitos que estão plantando, são os aflitos que estão colhendo. É a nossa colheita das nossas plantações de erva daninha. Alguns fizeram florestas inteiras de erva daninha, outros plantios menores, mas não há quem não tenha as suas dificuldades pessoais com seus perseguidores. E aí então nós perguntamos, e a gente tem mais inimigos além dos nossos? Temos. Quem são? São aqueles que não gostam que a gente ajude ninguém. Então eles também nos perseguem, né? E aí fazem a gente passar muitas vezes por situações difíceis, complicam, porque eles não querem que o outro receba a luz, o auxílio, a ajuda. Mas tem uma classe de inimigos que são os inimigos do Cristo, que eles não querem que o cristianismo seja implantado na terra. Então, esses também têm as suas, fazem tudo que pode para atrapalhar. E é o interessante, porque se a gente for observar a prece, Allan Kardec é um espírita, né, pedindo para Deus, para Jesus, né, seguindo esse exemplo: meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos. O que quer dizer isso? Então, é alguém que conhece a doutrina espírita, é alguém que conhece o cristianismo, o único capaz de facultar a paz neste mundo e no outro, ou seja, no mundo material e no mundo espiritual. Então, se eu não consigo, né, ter essa verdade dentro de mim, o que acontece? Nós não conseguimos dar conta das nossas atividades, das nossas tarefas, da nossa crença, da nossa fé, e às vezes nós acabamos, como em outras existências, perdidos na noite escura. E aí ele pede então forças para suportar os escárnios, né, a resignação. E o que a gente pode pensar? Onde estão as pessoas que muitas vezes assim, você é médium, vê espíritos? Então pergunta aí para ele tal coisa, né? Aqueles abusados que muitas vezes quer que a gente materialize um espírito, quer que a gente traga um recado, ou então que dizem que o médium não está vendo nada, que é loucura, que é um alucinado. E para que você vai lá no centro espírita fazer prece se você pode ficar em casa? Aliás, agora a gente está fazendo, mas nós continuamos vinculados por uma rede virtual, né, unidos, mas não deixamos a nossa crença de lado. Então é esse que ele pede, paciência para tolerar. Diz assim: e a nossa humildade, injúrias, perseguições, isentando-nos da ideia de represálias, porque às vezes dá vontade de jogar umas pragas, né? A gente fala, deixa quando você pegar uma obsessão também, você vai saber a beleza que é o tratamento espiritual, né? Porque as pessoas, uma grande parte, 20 ou 30% do mundo é cristão, e muito pouquíssimos são espíritas, aceitam o espiritismo. Eu me refiro a pessoas que têm maturidade para conhecer a doutrina espírita. E aí então os inimigos do Cristo, né, fazem isso, as chacotas, as brincadeiras, né, confundem a nossa religião com outras religiões, pergunta se a gente é de mesa branca, qual é a cor da mesa, se a gente toca tambor, se não toca, uma coisa assim bem ignorante muitas vezes. E há quem se afaste de nós por conta do espiritismo, que é mais doloroso ainda. Quantas pessoas, né, já não deixaram de fazer parte da nossa turma porque a gente é espírita? Então não deveria, porque o que nos nivela é que todos somos cristãos. Todos nós acreditamos no nosso Messias, no nosso Cristo de Deus. E tem aqueles inimigos também que nos perseguem, né? Que são aqueles da causa. Por quê? São aqueles que não querem ver os trabalhos, as tarefas no bem. Mas eles não agridem só os espíritas, né? Eles agridem os cristãos. E quando eu falo cristão, eu falo no cristão verdadeiro. Lembra lá daquela diferença? Os cristãos verdadeiros, né, são aqueles que conseguem no plantio uma certa semeadura e uma certa ramificação de flores, frutos. Ele se refere à árvore do bem.
Então, esses é que são os perseguidos, porque alguém vai perseguir a Eva Daninha, né? Alguém vai perseguir quem está dormindo, ocioso? Não, só sofre perseguição quem trabalha. Por quê? Porque o Espiritismo é uma luz, e a luz incomoda os insetos, incomoda os cegos, né? Incomoda, e como incomoda, então vem alterar o nosso trabalho, a nossa tarefa. E aí então Kardec vai dizer umas coisas muito interessantes nesse mesmo, só que agora ele vai para o capítulo 50, porque ele faz assim, ele faz o resumo do conteúdo espírita, em seguida faz a prece, todos, sem exceção, é dessa maneira. Então nós consideramos esse capítulo o resumo mais perfeito e mais inteligente, né, e mais interessante para nós lermos. Se você quiser conhecer o Espiritismo em um capítulo, leia o Coletâneo de Preces Espíritas, que nós vamos saber muita coisa. Então ele vai dizer assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Por amor da justiça, está escrito aqui no capítulo 50. Porque deles é o reino dos céus. E qual é o problema nosso quando a gente fala de justiça? Justiça para nós é algo muito complicado, porque geralmente quando a gente fala em justiça, a gente já pensa em punição, exclusão, sofrimento. Nós não temos um raciocínio de justiça divina, porque isso está muito longe de nós. Porque a justiça divina está atrelado com a misericórdia, está atrelado com os direitos pelos deveres cumpridos. Isso a gente não conhece, né? A gente conhece um outro tipo de justiça, e mesmo que a gente leia muito, para nós ainda rodar isso é complicado. E aí então ele vai dizer assim: perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé, apenas pode fazer hipócritas. Como ele fala profundo, né, nisso, porque não adianta a gente impor o Espiritismo. O Espiritismo é algo que vem da essência do Espírito. Para nós que estudamos a doutrina espírita, é para aqueles que nenhuma outra religião nos envolve, porque há algo diferente. Então, o que a gente nunca pode fazer? Converter ninguém, né? Isso não é bom. É necessário que cada um seja livre, pense, estude. O Espiritismo ele é uma doutrina estudada. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Então, por que o Kardec está escrevendo isso aqui? Por que ele está isso aqui? Porque, na verdade, o Espiritismo, o movimento espírita é uma coisa e o Espiritismo é outra. Então, muitos de nós, religiosos espíritas, trazemos aí a nossa herança de outras religiões. E a gente ainda traz alguns equívocos, né? Por exemplo, a gente pensar que o Espiritismo é nosso. Não é, o Espiritismo é de Deus, é do universo, não tem dono. Isso já é uma coisa complicada na nossa cabeça, porque a gente se acha dono do conteúdo, dono dos livros, dono do... Não, né? O Centro Espírita, ele é uma porta aberta a todos, né? Não é aos espíritos, é a todos que se interessem por essa espiritualidade. Então, o cristianismo foi perseguido outrora pelos pagãos, e a gente vê muitas vezes um desdém, né, agora dos cristãos. Então, é a falta de compreensão e a perseguição que se faz pela ignorância que nós temos. E quando a gente fala de perseguição, nós não estamos falando de gente de fora, não, porque os outros religiosos estão lá na igreja deles, no templo deles, felizes da vida. Nós estamos falando dentro das nossas casas mesmos. Uma dificuldade que a gente tem de compreender tanta luz, porque essa luz ela tem que ser digerida, né, envolvida aos poucos, para que a gente não fique deslumbrado ou fanático, né, ter a nossa dificuldade. Então, estudar, ter tudo isso aqui que ele pede, né, que é a humildade, a nossa fé, resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Um espírita sem humildade não sabe nada de espiritismo, né?
E um espírita que duvida da reencarnação sabe menos ainda. Então, nós temos que caminhar devagar e sempre, sem parar. E qual é o norte? O norte é estudar, nunca parar de ler sempre, né? Não ficar só ouvindo, não. Ficar estudando, lendo, meditar em cima desse conteúdo. E aí então o Kardec vai terminar dizendo que nós, é uma mensagem belíssima: amai os vossos inimigos, aqueles que nos perseguem, fazem bem os que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará, aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Não é lindo isso? Porque o que significa isso? Parece Dr. Bezerra falando, né? Ele que sempre fala a aurora, o amanhecer do novo dia. É aí a nova era que vem, né? Que nós chamamos o terceiro milênio, o milênio messiânico, né? Do Cristo, que vem trazer uma nova luz sobre a terra. E aí, com nova humanidade, né? E vai durar pouco tempo, não vai ter muito, porque nós não suportaríamos tanta dificuldade. E o que é mais interessante, lá na Justiça das Aflições, ele vai de novo: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele fala então da justiça, que nós muitas vezes somos perseguidos pela vida, pelo passado, né, que nós temos, mas ele fala uma coisa interessante. Qual é? É das causas atuais. E aí isso que é consolador, porque ele vai dizer que muitas pessoas dizem assim: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, que perseguição é essa? É a perseguição da culpa. Não é um espírito, né? Não é uma pessoa encarnada, não é ninguém, é a culpa. A culpa nos persegue de existências anteriores e nos persegue às vezes até dessa existência. E aí então ele vai dar um consolo dizendo que nós temos novas oportunidades em existências futuras de refazer, de reconstruir, de reparar, né? Porque isso se fez um aprendizado, e esse é um objetivo da existência, a prova, o aprendizado. E aí então poderemos de novo experienciar com aqueles com quem nós falhamos, com aqueles com quem nós deixamos de conviver, com aqueles com quem nós desprezamos, com aqueles com quem nós brigamos, né? Ficamos de mal, inimigos, aqueles com quem ferimos. Esse é o lado consolador da justiça, é a misericórdia de Deus que a gente não consegue entender, porque na nossa cabeça, né, não consegue raciocinar enquanto amor. A gente raciocina enquanto cérebro, pensamento. E aí ele vai falar então que na vida atual, muitas vezes nós já recolhemos da família, do corpo, da sociedade, os filhos ingratos, né? As culpas, os reveses da fortuna e as situações que nos surpreendem. E nesses dias que a gente vive se surpreendendo com essas doenças, com essas dificuldades, com esses reveses, é hora da gente fortalecer a nossa prece e orar pelos que nos perseguem, começando pela culpa, pelos espíritos desencarnados, pelos espíritos encarnados e por aqueles que estão à nossa volta. E onde estão os que estão à nossa volta? A nossa família, né? É lá o nosso cadinho, é lá que a gente vê a temperatura que nós estamos, é lá que a gente tira a nossa verificação do grau de aprendizado do Espiritismo. Então ele diz assim: se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. É uma colhetinha difícil essa, né? Dentro de casa principalmente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição, pode ser numa outra existência, para tirar aí essa pose, né, que traz de uma outra existência. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas,
poderá ver-se privado do necessário. Então, hoje em dia, se a gente for tirar assim, fazer um panorama da nossa atual condição, né? Veja em que testes nós estamos passando, de desapego das coisas materiais, das questões financeiras, do valor da saúde, né? Do valor da amizade. Quantas pessoas estão sós, abandonadas, né? Por conta, será Deus não é, Deus é justo e bom, Deus não, jamais permitiria uma injustiça. Então, é isso que muitas vezes nós não conseguimos entender. Tudo que nos acontece é um aprendizado. Quando dói muito, a gente diz que é uma expiação. Tem que tirar Deus lá de dentro. O sofrimento é tão grande, né, que as lágrimas florescem no nosso campo divino, a nossa semente. E ele diz assim, e se for mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, está aqui as causas, muitas vezes, que nós temos na nossa existência, que a gente acha uma injustiça, como que pode, né? Fez tanta coisa e agora é assim. Então, esse capítulo 5, que fala da justiça das aflições, das causas atuais e das causas anteriores, é uma leitura que nós devemos ter uma vez cada 3 meses, 6 meses, né? Para que a misericórdia possa ir tomando conta da nossa alma. E aí ele vai dizer assim, mas acontece que nem todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Porque o que a gente traz na nossa mente ainda? A lei de Italião, né? Ah, tá assim porque fez muita coisa errada, né? Cortou a mão do outro, olha aí, veio assim, né? Tá agora sofrendo. Porque a nossa maldade, né? Essa não é a justiça divina, anda atrelada com a misericórdia e com os direitos, junto com os deveres. E aí então ele diz assim, então nós podemos ver o caso do Chico Xavier, né? Chico Xavier foi muito perseguido, inclusive pelos espíritas, e muito mais pela família, e muito mais pela sociedade, e muito mais por tudo que a gente pode imaginar. Então, será que Chico tinha feito tanto mal assim? Não, né? Chico era um missionário, é um exemplo para nós do que a gente pode suportar quando a gente ama Jesus, quando a gente ama a doutrina que a gente segue, porque a base, né, essa luz que reflete os ensinos do Cristo. Então, é assim que nós temos que entender, nem tudo é uma falta. E lá no capítulo da estranha moral, que é outro capítulo que eu gosto muito, né? No capítulo 23, no item 17, Kardec vai colocar uma coisinha muito bacana. Ele diz assim, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ou seja, o Espiritismo como Jesus, igual Jesus, ele topa com quem? 2 monstros, né? O orgulho e o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, e haja dentro de nós, né? Nós espíritas, estou falando de nós, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho. Então, todos os atrasos que aconteceram dentro do cristianismo foi provocado pelos falsos cristãos, eram pagãos que estavam ali. Todas as dificuldades que o movimento espírita tem dentro das suas casas espíritas, vem atrelada a quem? Aos trabalhadores, né? Às pessoas que dirigem, que orientam. A perturbação vai se instalar no que está lá na Igreja Católica? Não, a perturbação se instala no espírito. Então, é esse o trabalhador que muitas vezes, né, vem aí complicando o progresso. Aliás, diga-se de passagem, a gente está bem atrasado, né? Então, tentam barrar-lhe o caminho e lutas e das perseguições sanguinolentas, passou são todas de ordem moral, ou seja, antigamente se matava, agora não mata mais. Mas o que acontece? Acontece que
faz sofrer. Quantas pessoas não saem magoadas, o outro sai chorando, o outro fica chorando, né? O outro fala o que não deve, aperta daqui. Então, é uma falta de amor, né? De misericórdia com o outro, né? Porque nós estamos em diferentes graus. Não tem um aqui que seja, eu me dou com fulano porque ele entende minha linguagem. Não entende. É porque você ainda não estudou tudo, porque quando você vai estudar, nem a gente se entende que lidar com o outro. E aí ele termina assim, para encerrar. As primeiras lutas sangrentas, né? Foi uma idade média inteira. Duraram séculos, mas estas, a do sofrimento moral, das dissensões, das nossas briguinhas, durarão apenas alguns anos. Eu acho que não chega nem muito. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Ou seja, os cegos verão, né, o que é melhor para nosso Cristo. Não vai ficar ninguém que atrapalhe, porque em alguns anos, que foi as falas, né, da Estranha Moral, que diz que logo, logo todos nós estaremos ajustados, né, ajustado à lei divina, a Deus, porque justiça quer dizer ajustados. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ler aqui os capítulos que eu falei, né, que a gente possa pensar nisso e amar o nosso conhecimento de luz que a gente tem nas mãos. Eu gostaria de lembrar que quinta-feira, dia 13 de agosto, nosso amigo Trindade vai falar de novo sobre amai os vossos inimigos, mas agora com outro foco. Eu falei no foco dos perseguidores, das perseguições e dos perseguidos, né? Ele deve focar em outro sentido. E também queremos agradecer, porque esse final de semana foi um fim de semana de confraternização, de alegria. Foi um fim de semana em que nós fizemos o nosso caldo para auxiliar, né, a nossa caixa financeira, para deixar a nossa casa linda, bonita, para quando a gente puder abrir, né, com toda a cautela que os decretos nos mandam, estar prontas, estar acessível, né? Então é isso. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare.